madrugada do dia 17 de dezembro de 1968, 4 dias após a decretação do AI-5, tanques do 2º Exército cruzam a ponte do Rio Pinheiro, acordando e prendendo os quase 1000 moradores do CRUSP. Estava castrada uma das experiências mais democráticas e contraditórias da vida universitária brasileira. O CRUSP foi palco de nostálgicos acontecimentos. A ideia de implantar um conjunto residencial na USP é antiga e vem desde a década de 50. Em 1963, com vistas à realização dos Jogos Pan-Americanos, o governo de São Paulo promove sua construção, que serviria para alojar os atletas e, posteriormente, para a moradia dos estudantes. O projetista é o Sr. Eduardo Kinsey. Sua maquete é premiada no 12º Salão de Arte Moderna e também em outros países. É a primeira construção no Brasil em concreto pré-fabricado, tendo a capacidade para abrigar até 2.000 pessoas, 3 em cada apartamento. Mother, tell your children not to do what I've done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Terminados os jogos, a reitoria impede a liberação dos prédios, mas os estudantes, liderados por Rafael Cauã, invadem 30 apartamentos. O impasse leva a um acordo e desencadeia toda a ocupação. No entanto, quem passa a administrar o CRUSP é o Instituto de Serviço Social, órgão da universidade que impõe um rígido estatuto, prevendo a divisão de blocos por sexo e a proibição de beijo em público. Aos alunos é vedado apresentar-se embriagado, praticar ato atentatório à moral e aos bons costumes, praticar jogos proibidos, guardar, transportar ou utilizar arma ou substância entorpecente. Em abril de 67, após longa luta para seu reconhecimento, os cruspianos fundam a AURC, Associação Universitária Rafael Cauã, em memória do líder invasor que morrera 3 meses depois da primeira invasão. A AURC modifica o estatuto e anula a interferência do Instituto de Serviço Social. A associação se fortalece e seus rumos são decididos em assembleia, onde predomina a vontade da maioria. Devido à necessidade de expandir a moradia, um dos primeiros movimentos da AURC, em 67, é a invasão de apartamentos vagos de um bloco, reservados para professores. Mais 10 brucutus e cerca de 1.000 homens armados com metralhadoras, fuzis e bombas arrombam as portas, prendem quase 100 cruspianos e os abandonam no quilômetro 40 da rodovia Raposo Tavares. Cercaram pela madrugada, pelas umas 2 horas, quando foi 5 horas, aí invadiram os prédios para descer com eles para baixo. Nesse bloco mesmo aqui, bloco A, ficou estudante agarrado nas venezianas por fora, pendurado. Um risco para perder a vida, cair embaixo, sabe? Viu? Esse bloco C destruíram todos os vidros da portaria. Nós todos, no momento em que vimos que não tinha condições de reagir, porque se reagisse podia ter morte aqui dentro. Todo mundo foi desmobilizado da Assembleia, todo mundo foi levado para os blocos, entende? E aí todo mundo ficou. Eles entraram e tiraram as pessoas. Despedaçados, atropelados, cachorros mortos nas ruas, policiais vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando. No final de 67 e ao longo de 68, o CRUSP passa a ter participação ativa nas movimentações de rua em protesto e resistência à ditadura militar e ao acordo MEC-USAID. A transferência da destruída Faculdade de Filosofia da Rua Maria Antônia para a cidade universitária faz do CRUSP o centro do movimento estudantil de São Paulo. Nele se realizam reuniões, assembleias e congressos, a nível estadual e nacional. Os cruspianos estão ligados às mais diversas tendências políticas e, em alguns casos,
à guerrilha urbana. Muitos fatos se precipitam no decorrer de 68. Os cruspianos ocupam mais um bloco recém-construído e invadem a sede do Instituto de Serviço Social, queimando seus arquivos. Quebram a rígida divisão de blocos por sexo e estendem o uso de pílulas anticoncepcionais. Participam da briga da Rua Maria Antônia, sequestram um estudante da Universidade Mackenzie, pertencente ao comando de caça aos comunistas, deixando-o preso e amarrado durante uma semana. Prendem policiais do Esquadrão da Morte que foram ao CRUSP à procura de um terrorista, suposto participante do assalto ao trem pagador, e incendiam seu carro. Alguns cruspianos se envolvem na fabricação de bombas molotov, no tráfico de armas e nos assaltos a bancos. Fernando Borges morre numa troca de tiros com a polícia. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não, e eu digo proibido, proibido, proibido. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. Dado que no CRUSP concentravam-se milhares de estudantes de todo o Brasil, dado que no CRUSP nós conquistamos total liberdade de expressão, reunião, inclusive quebrando tabus conservadores no aspecto cultural, moral, o CRUSP passou a ser uma referência política na luta pela liberdade, na luta também contra a ditadura militar. Naquela primavera, madrugada do dia 17 de dezembro, o Exército prende todos os moradores, arromba as paredes dos apartamentos, atrás de armas e munições. Após um inquérito policial militar, a maioria dos cruspianos é solta. Alguns são condenados e outros exilados para o Chile, Argentina e Cuba. O Exército, com o objetivo de alertar as famílias paulistas sobre seus filhos, organiza uma exposição com objetos subversivos encontrados no CRUSP. Muitos estudantes do CRUSP participam da guerrilha urbana, vão para o exílio, e alguns deles, como Lauriberto, Jová, o Francisco, o Chico e outros, voltam posteriormente de um período de exílio, voltam para se integrar na guerrilha urbana e neste processo são assassinados pelas forças da repressão, principalmente por terem estado vinculado com o famoso Cabo Anselmo. Traídos pelo Cabo Anselmo, são assassinados, entre outros, José Arantes e Lauriberto Reis. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. E durante todo o período de obscurantismo vivido pelo país, o CRUSP entra num processo de decadência e deturpação. 2 blocos se tornam esqueletos, símbolos marcados da repressão. Outros 2 são demolidos. Uma parte vira museu e salas de aula, outra incorporada por órgãos burocráticos. 2 andares abrigam estudantes estrangeiros ligados ao Itamaraty e um bloco é usado como hotel para ilustres visitantes.
a própria reitoria passa a ocupar 2 prédios. Novamente, numa primavera, a de 79, a articulação de um conjunto de estudantes necessitados e vindos do interior leva à invasão e ocupação de 2 andares de um bloco. É um dos primeiros atos de reconquista de algo tomado e proibido pela ditadura. É o momento da abertura e da anistia política. No início de 1980, por pressão, os cruspianos ocupam totalmente um primeiro prédio. A partir daí, cresce o número de estudantes vindos de todos os cantos do Brasil à procura de moradia. É um momento de crise econômica e disparo inflacionário. Sucessivas invasões acontecem nos anos de 81, 82 e 83, com a retomada de mais 3 blocos. A polícia é sempre chamada pela reitoria, mas não consegue impedir essas ocupações. O CRUSP, nesse momento, é forte e autônomo. Essas ocupações, no entanto, por serem irregulares e sem controle, possibilita que muitas pessoas não estudantes ligadas ao tráfico de drogas, hóspedes e moradores de favelas da periferia passem a residir e conviver no CRUSP. Vale a pena ressaltar nesse momento também que os prédios do CRUSP estão velhos, sem assistência e manutenção. Não há extintores de incêndio e os elevadores não funcionam. No começo de 83, surge no CRUSP o movimento punk, com grupos musicais que falam de um mundo caótico em que vivem, ao mesmo tempo que entram em briga com os demais moradores que os consideram violentos e destruidores da moradia. Os grupos punks são constantemente ameaçados de expulsão policial. O movimento punk surgiu no CRUSP da necessidade de mostrar à população que a polícia militar é assassina. O movimento punk surgiu no CRUSP devido à própria situação do CRUSP, que o CRUSP é a periferia da cidade universitária. Todo mundo aqui é estudante, historiador e convergiu teoricamente para isso. Primeiro, eu não acho que eles sejam punks droga nenhuma. Se fossem punks, eles não estariam aqui. Segundo, é que eu acho que eles são muito chatos, viu? Criam muito problema, são muito metidos a adolescentes rebeldes. Para levar umas boas porradas, talvez eles se tocassem. Olha, no CRUSP sempre houve grupos de pessoas que tiveram uma postura, assim, radical. Agora, para mim, eles não são mal nenhum pro CRUSP. Normal, tem muitas pessoas que não nos aceitam, mas normal. Se não nos quer ver, que não olhem, né? Fazer o quê? Você que mora na favela, mora mal, né? Questões que acontecem em festinhas de balo, corre muita bebida, tem desarranjos, brigas, não. Já ali morou, tiver mais de 100 pessoas aglomeradas, e caiu o prédio. O Antônio acabaram brigando lá por causa de um bolo. Não quero comer bolo, não, que quero comer, não, meter a mão no bolo. Não, bolo é da festinha. Bolo de maconha. Tufik e Antônio brigaram por causa de besteira. E morreram. Olha, eu nem vou dizer se tinha droga ou bebida na festinha. Isso eu não vou dizer porque não precisa, né? Nos últimos anos, houve no CRUSP 3 casos de suicídio. Mas no dia 10 de novembro de 84, 2 mortes noticiadas em todo o Brasil mudam seu destino. Numa festa de aniversário promovida por africanos e invadida por penetras, 2 estudantes trocam insultos
e logo, ao se agarrarem para uma briga, apoiam-se num tapume de madeira de um corredor. O tapume estava podre. Eles caem e morrem na hora. Este fato cria um conflito entre a reitoria, que ordena a desocupação total do CRUSP, e os moradores, que a responsabilizam pela indiferença ao não ter investido na reforma dos prédios. Os cruspianos, nesse momento, se unem, promovem tumultuadas assembleias, criam uma associação, a Amor CRUSP, e tentam impedir o desalojamento. O impasse resulta num acordo que leva à desocupação de um bloco e a precárias reformas de emergência, além da expulsão policial de pessoas irregulares e não estudantes, com apoio dos moradores. A gente sofre tanto, vive muito mal. Me chamam de maluco, eu preciso dedicar. Quero que você não se esqueça. Eu quero dar na sua torcida e agarrar com ciúme. Jurar, agarrado, de vida e de Os moradores do CRUSP são tradicionalmente vítimas dos noticiários da imprensa, que passam uma visão estigmatizada deles e generalizam a ideia de que todos são ou loucos ou marginais e traficantes. E isso tem formado um certo preconceito por parte da opinião pública e também da comunidade universitária. O que o senhor acha do CRUSP, hein? Eu acho que eles estão agindo diferente, né? Com as coisas, né? Não estão de acordo com o governo. É? Como assim? Porque eles fazem mais confusão do que outra coisa. Mas confusão de que tipo, assim? O que o senhor já ouviu falar a respeito? Não, eles querem tumultuar. Ele está bem decadente, né? Porque eles não cuidam muito assim, sei lá, do pessoal que mora aí, né? Eles não levam muito a sério, parece. O senhor acredita que tem marginal lá mesmo? Dentro da... Bom, eu não posso afirmar, mas também não posso duvidar, viu? Porque todo lugar que tem, onde tem droga, tem gente por trás. Tinha marginais mesmo, dava pra perceber que estavam só na boca, esperando. A gente ouve falar, né, que jogam pessoas aí de cima, às vezes brigam, cai gente lá de cima. Ou, sei lá, pessoal que meio drogado aí, que mora aí, né? Inclusive no programa do Flávio Cavalcante eles falam muito. Eu conheço onde se situa o CRUSP, mas com relação à marginalidade que vocês dizem, eu não posso afirmar nada. Falam que é negócio de traficantes, né? Traficantes de drogas. Justamente, é o que eles estão falando. Olha, primeira semana de aula minha, eu estava saindo de uma aula de latim, já estava um homem completamente nu, gritando Viva Nova República pela grama. Eu acho um absurdo isso. Down here in Jamaica, only cure for asthma here. I'm an active minister, so there'll be no more police brutality. No more disrespect for humanity. De qualquer forma, o CRUSP ainda é um espaço de novidades. Atenção! Você está ouvindo a Rádio Total Ternura, uma rádio livre no seu 107 FM. Está para começar a terrível Batalha dos Ares do Sul. De um lado está o terrível Toninho Malvadeza, o leão de chácara da Aldeia Global e do Paraíso Vinho Embratel. De outro lado, o valente Total Ternura. Seu objetivo: livrar os ares das ondas dos grandes piratas das redes de telecomunicações. Suas armas: os pequenos transmissores caseiros e muita sede de liberdade.
A questão das rádios livres e da forma como elas vieram parar no CRUSP tem um pouco a ver com a história aqui da moradia, né? O CRUSP sofreu um ataque muito sério da imprensa no decorrer de toda a sua história. E mais do que um ataque da imprensa, um ataque via imprensa, da burocracia universitária, etc. Em março de 86, a polícia volta ao CRUSP para desalojar os últimos estudantes considerados irregulares pela reitoria, entre eles os punks, todos expulsos. No conflito, a polícia lacra vários apartamentos e muitos vidros são quebrados. A partir desse momento, os moradores perdem o que restava de sua autonomia, já que estão totalmente desmobilizados. No entanto, o CRUSP foi e é, bem ou mal, uma experiência de vida para todos os jovens que nele moraram e moram. Escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. O CRUSP foi fundamental na vida de todos nós, não pelo seu significado político estudantil apenas, mas principalmente pelo seu significado humano. Pode-se dizer que o CRUSP era uma pequena semente da sociedade que queríamos construir. Primeiro a gente tem que entender que o CRUSP era feito de uma forma que é difícil de entender atualmente. Os blocos eram femininos e masculinos. Os rapazes não entravam nos blocos das moças e as moças não entravam no dos rapazes. Depois que você fica algum tempo aqui, principalmente nos anos de 82, 83, deu para conviver assim com partidos políticos diferentes, com tendências políticas e ter uma visão prática da política que eu não tinha. Apesar de toda a retórica que tem romanceada de mobilizações e lutas estudantis, o que a gente nota atualmente, pelo menos, é um mau marasmo, né, modos de mobilização e a reprodução da sociedade que a gente tem por aí, à medida que todo mundo, o que mais faz aqui é defender sua propriedade privada, que é o seu quarto, o seu espaço. Acho que aqui existe exatamente o que existe lá fora. Eu acho que a coisa está mais para um relacionamento papai e mamãe, heterossexual, normal e tradicional aqui dentro. Ainda que existam homossexuais, que existam minorias mais exóticas, com gostos mais diferentes. Olha, eu acho que no CRUSP a gente se libera, né, de uma porrada de preconceitos, de situação de moral que a gente carrega até aqui. Boa parte da minha experiência sexual eu tive aqui no CRUSP. Quando a gente mora fora daqui, fica tendo que cumprir com esse roteiro do trabalho para sobreviver, do ônibus, correr, todas essas coisas que aqui a gente não tem. A gente aqui está exonerado de pagar aluguel, de pagar luz. CRUSP, ele é importante, né? Porque você vivencia aqui todos os tipos de pessoas, ideias, ideologias, enfim, muita coisa que valoriza a gente, né? Nesse espaço de tempo, né? Eu acho que morar no CRUSP é uma experiência hiper boa para todo mundo, para qualquer um, né? Que é uma experiência de vida, né? Só que assim como
como é bom, também tem suas contras, né? Não tudo bom é sempre bom, né? Assim, tem muitas coisas assim que não prestam aqui também. É uma experiência que quem souber usar o CRUSP não vai esquecer dele facilmente.